Os profissionais de enfermagem em Luanda ameaçam paralisar os serviços dentro de uma semana devido à falta de condições de trabalho. O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros da capital do país diz que em alguns hospitais, enfermeiros e familiares de pacientes têm tido conflitos devido à falta de material gastável. A ministra da Saúde garante que o governo vai resolver o problema nos próximos dias. A intenção de paralisar os serviços nos hospitais de Luanda surge em função do silêncio da entidade patronal quanto ao caderno reivindicativo entregue no ano passado. Já passam mais de 10 dias, a entidade empregadora não se pronuncia sobre o assunto. Entre os 16 pontos apresentados pelos sindicalistas, a falta de materiais de biossegurança, bem como as condições em que os técnicos de enfermagem trabalham, estão entre os principais motivos dos protestos. Está a trazer conflitos entre os pacientes e os profissionais, só para terem atenção a alguma situação que anteontem mesmo, uma das nossas colegas do hospital Mamãe Jacinta Paulina foi levada à polícia porque mandou comprar luvas, no sentido de poder proceder a um procedimento. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, considerou que o governo pretende continuar a dialogar com o Sindicato dos Enfermeiros sobre os esforços que estão a ser feitos para a melhoria das condições de trabalho e aquisição de materiais gastáveis. Nós, como entidade patronal e o governo de Angola, a Comissão Multissetorial, fizemos aquisições, foram feitas distribuições a nível das províncias, mas também é importante aqui dizer que o orçamento da saúde é descentralizado. É descentralizado para as províncias, temos unidades orçamentadas nas províncias, temos hospitais municipais, provinciais com orçamento próprio e este orçamento também serve para a aquisição de medicamentos e materiais de biossegurança. A ministra fez saber ainda que o diálogo permanente poderá evitar a paralisação dos trabalhos que se pretende observar através de uma greve. Vamos agora ao debate com David Mendes, que é advogado, e Dr. Laurindo Vieira. Boa noite aos dois. Este é um problema antigo, Dr. David Mendes, o da reivindicação dos enfermeiros por melhores condições de trabalho. É um problema antigo, é um problema de caráter nacional, que não aflige só os enfermeiros, mas é preciso que se tenha em conta o seguinte: estamos num período excepcional, nós não estamos num período normal. E acredito que se a entidade patronal entrar numa providência cautelar para declarar ilegal a greve, eu acredito que o tribunal vai decretar a ilegalidade da greve. Mas seria suficiente, tendo em conta as reivindicações? É que não se pode... sem material para trabalhar, não, eu não estou a ver a razão objetiva, não é? Que todos sabemos. Estou a ver na razão subjetiva. Qual é a subjetiva? O momento em que se pretende declarar a greve. É um momento de exceção. Os hospitais não estão numa situação de normalidade funcional. E isso pode abrir mão, para além de uma possível providência que a entidade patronal pode lançar mão, também pode lançar mão na requisição civil. E na requisição civil, as pessoas que forem chamadas a irem trabalhar e não forem trabalhar, incorrem num crime de desobediência. Então, aqui, é preciso que as pessoas, não é, antes de darem um passo, analisem os prós e os contras. A greve é um direito, os trabalhadores têm direito de exercer a greve, porém, há algumas situações que este direito fica limitado. Dr. Laurindo, tendo em conta a limitação que a lei impõe, de acordo com o que foi aqui explicado pelo Dr. David Mendes, mas o pessoal médico, técnico, as equipas que estão nos hospitais não têm material para exercer da melhor forma o seu trabalho. E é precisamente neste campo em que eu entro. Independentemente das dimensões jurídicas, da limitação da situação, caso os funcionários promovam a greve, há aqui uma questão humana. Ao contrário de muitas reivindicações que nós temos visto por um conjunto de profissionais que reclamam salários, estes reclamam questões de trabalho, condições de trabalho. E é necessário perceber aqui que para um enfermeiro
para um técnico de saúde, uma das situações mais dramáticas é não poder socorrer um paciente, é não poder salvar um paciente por falta de material, por falta de um catéter, por falta de luvas, por falta de seringas. Isto é extremamente complexo. Então, eu espero que o diálogo entre o sindicato e a entidade patronal possa, na verdade, efetivar um encontro para que se possa encontrar as condições necessárias. Porque também aqui há um aspecto que eu considero interessante, voltando às questões de natureza histórica. Quando nós olhamos para as ideias políticas, para a história das ideias políticas, alguns cultores dessa ciência nos vão dizer que os governantes, por mais importantes que sejam, eles perdem o seu atributo social e a sua importância social se não olharem para os governados. Ao passo que os governados nada perdem. São os governantes que perdem. O que quer dizer com isso? Que há necessidade de se olhar com mais rigor para o setor da saúde que há do uma país? relação entre governados e governantes que se enquadra na lógica da resolução dos problemas dos governados. Aliás, é nessa transmutação política onde entra a célebre frase de Agostinho Neto: o mais importante é resolver os problemas do povo. Então é neste sentido que nós é neste sentido que nós apelamos ao diálogo entre a entidade patronal. Percebemos que há situações económicas extremamente complicadas, mas vamos pedir o diálogo. Só Sim, tentar David questionar. Acha legítima uma greve nessa altura? Não acha que há outras formas de protestos, como vemos por aí, paneladas e não sei o quê, minutos de silêncio? Não acha, doutor, que há várias formas de protesto do que greve? O que é que pode significar uma greve dos enfermeiros? Mais mortes. E os enfermeiros, tal como os médicos, têm a obrigação de salvar vidas. E não, porque a situação está pior, vamos piorar ainda mais. Eu acho isso errado. Eu respeito a sua opinião, mas veja o seguinte. Se os médicos passam por uma greve, há mais mortes. Se os médicos não têm material de segurança, há mortes. Por isso é que eu defendo que haja um diálogo e que as duas partes consigam encontrar... Não, a minha questão não é essa. Porque eu acredito... Não, a minha questão não é essa. E qual é a questão? Apologista da greve? Não sou apologista da greve. Ok, Não sou. eu sou apologista. Não, por amor de Deus. Eu sou apologista do bom senso entre a entidade patronal e o sindicato para que se encontrem medidas que possam salvar as pessoas. E o meu pressuposto, eu acredito que haverá um bom senso, mas não basta apenas o bom senso. É fundamental que o Ministério da Saúde dê as condições necessárias para que os enfermeiros possam trabalhar. Não sou apologista da greve. Para que as pessoas tenham um atendimento condigno. Perfeitamente, porque viu a peça que Sim, descompleta. é um atendimento condigno. Já há enfermeiras que estão a ser presas por uma incompreensão, porque pensam que estão a usufruir dos bens que eles pedem para comprar, que são para... Prisão ilegítima, prisão ilegal. Aqui podia justificar, no meu entender, aos enfermeiros fazerem uma paragem para obrigar o seu colega... Mas a prisão ilegal ou ilegítima não deixa de ser prisão. Sim, quem está a sofrer esta situação está lá. Não, isso dá lugar a um protesto dos enfermeiros. Eles podem fazê-lo a seu tempo, acho que podem e devem fazê-lo. E não acredito... Porque não pode haver abuso de autoridade. E aí está na moda prender-se por tudo e por nada. Não é? Ouviu dizer que é uma seringa, foram prender. Outro ouviu dizer que fez um teste falso, foram prender. A prisão é a última das medidas que se aplicam em direito penal. Eu sei, apesar de não ser jurista, eu partilho do seu ponto de vista e sei que está errado este comportamento. Mas quando se fala na solicitação do material por parte dos enfermeiros, eles não se referem apenas ao material gastável. Porque estamos a viver um período de pandemia, falta inclusive material de biossegurança para estes técnicos que acabam por estar expostos horas a fio e recebem toda a gente. Com certeza, algumas pessoas que ainda que estejam assintomáticas transmitem o coronavírus. Mais uma razão para reivindicarem, porque afinal não está apenas a vida dos pacientes em causa, mas está também a integridade dos enfermeiros e aditivamente dos seus familiares diretos. Mas a Ministra da Saúde, Dr. David... Aqui nós não estamos... Esse protesto não pode significar simplesmente uma greve. Eles ainda não passaram para a greve. Querem passar por uma greve. Mas eu acho que não deve ser esse caminho neste período. Há várias formas de protesto. Várias formas. E
eu sou uma das pessoas que sempre estive solidário com essa classe, porque põem as suas próprias vidas em risco. Porque ao atender qualquer paciente com uma febre ou não, pode estar com coronavírus e transmitir a ele, e ele ir transmitir ao filho, o filho à avó, e faz essa cadeia. Agora, que é preciso que se coloque os materiais à disposição dos trabalhadores, ou dos médicos e enfermeiros, isso é preciso. E vimos há dias a peça do Hospital do Capalanca. E ninguém me conta essa história porque eu estive lá. Eu vi como é que se trabalha ali. Agora, quando se diz que há orçamento, né, para essas unidades orçamentadas, então a pergunta que se coloca: o que é que fazem com o dinheiro? Mas, doutor David, quando diz que esteve no Capalanga, foi em tratamento ou foi visitar a unidade? Eu vou por várias razões. Já fui lá para tratamento, já fui lá, e as pessoas vão me perguntar por quê. Porque tenho médicos amigos e eu confio neles. Entende? Porque uma coisa é você ir num hospital onde não tem um médico que te dê confiança, outra é ir num hospital onde tens um médico que te dê confiança. E como é que fica o cidadão que não conhece e se sente mal e que vai à unidade mais próxima de si? Não é? Como é que ficam os números? Como é que ficam os números? O problema está aí. Por isso, que não têm confiança. Que ninguém os conhece. Quando a ministra fala dos hospitais, e eu cito uma vez mais, o Capalanga, um dos médicos, meu amigo, não é, tirou dinheiro do seu bolso para mandar comprar luvas, mandar comprar soro com seu próprio dinheiro. E acha isso correto, doutor David? Não é. Não, agora o que me espanta, e aí é onde se coloca a pergunta: se as unidades têm dinheiro, mas onde o doutor David dinheiro? só se sente seguro a ser tratado por um amigo? Não confia nos nossos... Dá-me mais segurança por várias razões. Diagnósticos errados, mau acompanhamento aos doentes. Então eu estou mais satisfeito quando é um amigo que até tem medo que alguma coisa má aconteça comigo. Não é? Mas todavidamente, mas não acha que isto é uma perspectiva errada? Por quê? De confiança? Não é a confiança que está em causa. Okay. Mas o senhor, até pela posição social que o senhor tem na sociedade... Mais uma razão para eu ter cuidado. Mais uma razão, não é? Mais uma razão para ter cuidado. Sim. Porque a posição é tão importante que não pode deixar não, o ponto não é a posição, zero. o indivíduo. Não, mas quer dizer, eu sinceramente não teria coragem de o fazê-lo. Eu tenho. É porque gosta tanto da vida. E os outros, e nós que não temos amigos nos hospitais, como é que fica? Nós não temos todos os mesmos níveis de risco. Pois não temos, não. Mas ainda assim não justifica... Mas confia ou não confia na medicina porque ambulante? Até são dos privilegiados que têm acesso. Sim, sou privilegiado. Tenho acesso, não é? Porque o Estado, assim... Então não se pode queixar do sistema. Eu estou a falar na confiança. Sim, eu estou a falar mas no nos médico, seus amigos. no médico, mesmo estando... E se não tivesse amigos nos hospitais, ia tratar-se lá fora? Se aqui não tem condições, para se tratar, pior ir para fora, porque tem que ter dinheiro. Mas o que é que faria então nesta situação? Não, porque tenho amigos e eu cultivo amigos todos os dias. Eu avancei a hipótese se não tivesse. Não. Eu cultivo amigos todos os dias. Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa de cultivar os amigos. Não, isso é importante. O que está em causa é que o senhor aproveita-se dos seus amigos no bom sentido. Não aproveito. No bom sentido. E nós que não temos amigos... Arranjo. Não é por aí. Até na sua condição de deputado isto fica mal. Por quê? Arranjar amigos? Não é arranjar amigos. Por isso é que muitos, quando descem, apanham um tromboso. Não tem nada a ver. Pensam que chegaram no top. Não, o senhor é que está a falar isso. Eu gosto de uma música muito bonita do Santocas. Não se esqueça que o nosso ponto de encontro é sempre no Marçal. Não pense porque você subiu que não vai descer um dia. Está a inverter as coisas. O doutor David Mendes está a inverter as coisas. O doutor David Mendes, deixe perceber o seguinte: não confia no sistema de saúde. É a primeira questão que aqui confia no sistema de saúde? Eu confio, eu não confio. Eu conheço. Não, eu não com confio. todas as falhas que tem. Se eu não confiasse nele, já teria morrido. Eu confio. Não, eu confio mais nas pessoas do que no sistema. Apesar de todas as dificuldades, eu confio no sistema de saúde. Agora, aproveitar-se dos amigos. Então, doutor David, isso não é um aproveitamento. Não, é um aproveitamento. Não deixa de ser. Amigos são para quê? Os amigos servem para quê? Então, os amigos que até deixam outros pacientes de fora para atendê-lo... Quem disse que deixa outros pacientes fora? Claro que sim, o senhor primeiro liga... Eu sou um cidadão. Assim, é um cidadão privilegiado, o que o senhor está a dizer. Eu sou qualquer cidadão. Até no sistema de saúde, nos hospitais, o senhor é privilegiado. Ir numa porque tem um amigo. Esses seus amigos deviam ser punidos. Ir numa clínica, não é para isso. Ir num hospital de terceira categoria ou da quarta categoria que não vale nada,
Se já esteve lá, vai sentir isso. Mas não, tem lá não pessoas. utilize- Não, doutor- ouve isso. doutor David, Agora tá ouve bem, isso. ok. Tem lá pessoas humanas que se sacrificam, que dão tudo o que têm para aquilo avançar. Essas pessoas, desculpa acabar no meu raciocínio, merecem o meu respeito, merecem a minha admiração. E não é aqueles que estão em hospitais com todos os aparelhos bonitos do mundo, com todas as condições do mundo, e que você, para ser atendido, ainda fica a pedir favores. O senhor Mesmo não pede o que tem. Mas sabe o que é que me deixa indignado? Por exemplo, nessa mesmo para última concluir, expressão. Dr. Laurindo, para passarmos para outro assunto, sim, faz favor. o que me deixa indignado é a forma pejorativa e despreciativa como fala para estes hospitais de terceira, como se neles não tratassem gente. Não faça isso, Não, doutor. aqueles hospitais, é só vamos mesmo dizer para que pobres. não valem nada, Não, mas esses é só pobres, para pobres. gente. Este pobre tem dignidade, merece o respeito então e vamos dar principalmente do dignidade. seu lado. Não, vamos que, dar que, não, está não faça, numa casa que não representa. Faça, não faça inversão das coisas. O senhor está fazendo a inversão das coisas pela forma diga-me depreciativa só, como está amanhã, a se quando eu dizer. sair daquela casa, vão me tratar aonde? Nos seus amigos. Então por isso tenho que cultivar Por isso é que amigos. os cultivou. Por isso é que E tenho nós que não cultivar temos amigos vamos cultivar Cultive naqueles amigos. hospitais que Sabe não por valem quê? nada, Sabe por segundo quê? o senhor. Sabe por quê? Vocês não vão lá. Mas Vocês não vamos vão lá, nesses onde? hospitais. Têm vergonha de serem vistos lá. Mas vergonha, porque a doença Sim. é uma condição de vergonha. Não, a condição do hospital, um hospital que não tem água, um hospital que não tem ar-condicionado, um hospital que não tem luvas, não vão lá. E se Têm tivesse lá vergonha. um seu amigo a tratá-lo, ia para lá? Eu tenho ido lá. Eu tô Mas em que dizendo- hospital é que Não, tem ido? Do Campalanca. Capalanga. Mas Eu o hospital tenho ido do lá. Capalanca não é daqueles... Sim, o senhor vai e passa. Vai e Posso? passa. Sim, Bem, passa nós por vamos lá. Não, eu vou lá me tratar. Atenção, Não, doutor David mas- Mendes. Precisamos continuar porque existem muitos assuntos para serem abordados esta noite. O Governo decretou a suspensão temporária das ligações aéreas de transporte de passageiros a partir do dia 24 deste mês para a África do Sul, Portugal e Brasil, devido à circulação comunitária das novas variantes do vírus SARS-CoV-2 nestes países. Para impedir a entrada da nova estirpe da Covid-19 em Angola, os passageiros estão a ser submetidos ao teste rápido. Portanto, significa que a dinâmica que hoje existe de voos regulares de passageiros para esses 3 estados vai sofrer alterações dentro de alguns dias, devendo então serem suspensos os voos para estes países. Essa suspensão começa a vigorar a partir da meia-noite do dia 24 de janeiro de 2021. Quer dizer que nós vamos ter aqui agora um período, portanto, 24 de janeiro é o domingo da próxima semana, vamos ter aqui um período de pouco mais de uma semana, onde o objetivo é fazer ou permitir que o máximo possível de cidadãos angolanos que se encontram nesses países, bem como cidadãos estrangeiros que residam em Angola ou que trabalham em Angola, que se encontram nesses países, possam regressar à República de Angola. Dr. Laurindo, é uma medida de contenção que se impunha. Sim, penso que já falámos sobre esta situação em edições anteriores. É uma medida de prevenção. Uma medida de prevenção muito bem-vinda, na verdade. Agora, o que é necessário aqui reforçar as nossas autoridades devem ter todo o cuidado de terem a noção das rotas que os passageiros fazem. Porque apesar de nós termos fechado as fronteiras, isto não implica dizer, por exemplo, que um passageiro proveniente de Portugal, não diretamente para Angola, pode passar em outros países e depois até chegar a Angola. Então, até porque existem ligações com outros países, que também têm a nova estirpe e que não foram interrompidas. Perfeitamente. Isso já levantou alguns questionamentos. Porque é que se encerra com Portugal, quando na Europa existem outros países com números alarmantes também, mas que continuam os voos diretos para Angola? Pois, bem, mas relativamente à questão da rota, temos que ver as rotas. Agora, é uma medida preventiva, embora com consequências económicas para Angola, mas são consequências que estão previstas, tendo em conta a própria pandemia da Covid-19, que tem estado a afetar diversas empresas, diversos setores económicos e sociais. O que realço aqui é a possibilidade de termos uma vigilância centrada nos passageiros que vêm em função das rotas que fazem. As fronteiras, Dr. David Mendes,
vão ser encerradas a partir do dia 24, por uma questão de prudência. Desta vez foram 10 dias de antecedência e com toda uma organização estrutural feita para que as pessoas que estejam fora, portanto, na África do Sul, em Portugal ou no Brasil, possam regressar a Angola até o dia 24. A pergunta que eu ia colocar é a seguinte: até lá o vírus não estará em circulação? Estará contido nesses países? Acho que não. Não. Por que é que escolheram dia 24? Qual é a razão objetiva? Para dar tempo das pessoas que estão fora e que precisam de regressar a Angola chegarem efetivamente ao país, serem testados e cumprirem. São mais de 8 mil passageiros e eles deverão ser testados. Uma das medidas que foi implementada, que não era entre nós, é o facto das pessoas serem testadas de forma obrigatória assim que chegarem ao território angolano. Se os voos continuarem depois do dia 24, as pessoas não poderão ser testadas? Acho que é uma questão de logística, Dr. David. Já experimentámos isso antes de ser decretado o estado de emergência. Eu não vejo uma razão bastante para isso. Não, mas... Eu vou mostrar tecnicamente como é que pode funcionar. Explique-nos. Você cancela o voo para Joanesburgo. Eu de Joanesburgo saio para a Namíbia. Da Namíbia venho para Angola. Resolveu algum problema? Não está resolvido. Mas é isso que nós acabamos de falar. Então, Dr. David Mendes. é uma medida... Desculpe por interrompê-lo, mas é isso que nós acabamos de falar. Quer dizer, não basta o ponto de partida, é necessário ver as rotas em que o passageiro foi passando. Isto é fundamental. As rotas. Esteve na Namíbia, depois foi para a África do Sul. E já temos um perigo. Esteve na África do Sul. Agora, a questão de se começar dia 24, apesar deste interregno de 10 dias, é aquilo que se chama o risco limitado. Há um risco limitado, há um risco previsto. É evidente que depois da retoma dos voos, ou se continuássemos a manter os voos, o risco continuaria. É evidente. A questão que levanta é lógica. Mas não podemos esquecer que nós somos países, não é? Tecnicamente, com dificuldades não só económicas, mas dificuldades científicas, não é? Dificuldades em matéria de uma compreensão imediata das condições do atual vírus. Então, nós temos que nos prevenir. Porque se formos para a lógica de quais vocês podem vir ou podíamos continuar até dia 24, o risco é sempre maior. Então temos que jogar no risco Agora limitado. uma coisa, fica bem claro, quem vai salvar a TAG? É o Estado. Pois? É o Estado que vai Nós salvar estamos a TAG. evitar um risco, mas vamos gastar mais dinheiro para salvar a TAG. Do que para salvar vidas? Se conseguimos logística para que as pessoas pré-embarque façam o teste e ao chegar em Luanda voltem a fazer, era preferível que a TAG aumentasse na tarifa um valor Y que cobrisse essa logística para que no seu voo regular já saberiam quem pagaria o teste em Angola é a própria companhia, fruto da tarifa que cresceu para cobrir esse risco de falta de material ou para aquisição de material. Não deixa de ter lógica. Tendo em conta o facto de estar-se a viver esta situação hoje relacionada à pandemia e relacionada aos custos que a própria pandemia tem, a informação que se tem no país é de que ainda não se estão a fazer testes que possam identificar a nova estirpe. Portanto, a este nível acabamos por estar em desvantagem. A Ministra da Saúde disse há mais ou menos uma semana que os testes vão ser adquiridos, há alguns que serão oferecidos a Angola, já há este compromisso com uma entidade estrangeira, mas outros o país terá que adquirir. Olhando para esta situação, aceita-se com maior facilidade a prudência que o Estado angolano decidiu assumir? Se é uma prudência que decorre do fato de salvar vidas, se é uma prudência que decorre do fato de saber que nós estamos em risco, se é uma prudência que decorre do fato de se perceber que nós temos problemas de fragilidade tecnológica e temos que passar pelo cuidado, eu acho que vale a pena correr estes riscos. Dr. David, quer dizer mais alguma coisa em relação a este assunto? O risco que não corremos por causa da malária. E falamos aqui o problema dos enfermeiros. Quer dizer que o Covid, como mexe com todo, mexe com turistas, entre aspas, estamos todos a correr. Mas para a malária, não. Quantas pessoas estão a morrer por dia por malária? Qual é o plano para a malária? Temos a mesma atenção com a malária? Então temos que nos pôr também em cautela. Mas isto eu falei a semana passada, não é? Das estatísticas
E que faz no Muhongonganga é que vão fazer mais eles. A relevância deste assunto levou-nos a percorrer vários quilómetros da cidade de Malange até a Baixa de Cassange. No município do Quela, a 207 quilómetros da cidade de Malange, fomos recebidos pelo regedor Quitubico. Uma das referências do poder tradicional nesta zona da Baixa de Cassange, que desconhece a existência de qualquer rei da Baixa de Cassange, senão o soberano do Ndongo. Nós não conhecemos quem é o rei Culaxingo. Este não conhecemos. Então, talvez é rei lá das Lundas. Senão, na região de Malange, o rei é o Cabombo. A nossa viagem pela Baixa de Cassange continuou. A cerca de 10 quilómetros, encontramos Nzagi Alanguela, outra entidade tradicional de elevado respeito nesta região. O sentimento de revolta era visível por conta das informações que têm recebido e que dão conta da existência de um certo rei da Baixa de Cassange. Ainda o mesmo dele, quando começamos com ele lá em Luanda, o rei nunca chegou de vir aqui, ele só vive lá em Luanda. O Culaxingo vocês não conhecem? Não conheço. A 149 quilómetros da cidade de Malange está o município do Cunda de Abase, também na região da Baixa de Cassange. Aqui, o regedor Cunda também se mostra revoltado. Até nem lhe conhece. As autoridades tradicionais nesta região defendem a convocação por parte do Estado de um encontro com todas as autoridades tradicionais e o suposto rei da Baixa de Cassange. Venha, Malange, o chave, nós vamos reunir todos os regedores aqui. Vamos ir lá. Ele não é rei da Baixa de Cassange, não. Se for preciso, também tem que chamar os reis do Bailundu, ou os 5 reis, venham, sentam. Nós vamos debater este problema, porque mesmo que o dito Culaxingo está a financiar, vai nas Lundas porque é rei das Lundas. Vem aqui porque é rei da Baixa de Cassange. Nós não conhecemos quem é o Culaxingo. Portanto, não existe nenhum reinado aqui na Baixa de Cassange com o nome de Culaxingo. Eu estou como administrador desde 2019. Antes fui vice-governador para o setor político e social e era o meu métier, portanto é a área com que eu lidava. Houve uma conferência sobre as autoridades tradicionais da região de Malange, no Quessua, em que essa questão foi debatida pelas autoridades tradicionais e reconheceu-se que não existe o reino do Culaxingo. Aliás, um rei tem que viver ao lado das populações. Os senhores percorreram uma parte daqui da Baixa de Cassange, não encontraram nenhum palácio, não encontraram nenhum sítio onde esteja ubicado o rei. A pessoa supostamente tem falado como rei vive em Luanda. Bem, Dr. David Mendes, como é que se resolve um problema destes? O grande problema que nós temos em Angola está relacionado com a qualificação de rei, soba, sobetas, regidores, esses não. Primeiro tem que se definir o que é um soba, o que é um sobeta, o que é um regidor e o que é um rei. E como é que se chega a esses postos? Mas quem deve definir? O Ministério da Administração do Território. Mas em relação aos reis, a informação que se tem é de que existe uma linhagem real e, portanto, o rei é por linhagem. Esta linhagem. Mesmo os sobas são por linhagem, salvo algumas exceções, não é? Que não haja ninguém na linhagem ou essa pessoa da linhagem não é aceita pela comunidade, não é? O Conselho decide escolher uma terceira pessoa. Então, para definir o rei, por exemplo, o rei da Baixa de Cassange, temos que saber qual é o seu espaço territorial e quem o reconhece como tal. É preciso que os demais o reconheçam como seu soberano, porque o rei tem poderes sobre os demais, sobre os sobas, sobre os regidores, tem poderes sobre os demais, poder do ponto de vista de hierarquia. Não é possível haver um rei que não é reconhecido pela sua própria comunidade. E é uma grande cerimônia quando alguém é colocado na internalizar a pessoa.
Não é? Isso não ocorre assim por ocorrer. Isso não é uma questão de que alguém foi indicado e a partir de hoje é. Então, nós conhecemos alguns reis, como que muito referenciado, o rei do Bailundo, sabemos como é que ele chegou até lá, sabemos o que acontece, por exemplo, no Mochico, não é? Como é que se substituiu a rainha Nhacatolo. Então, nós já temos alguns exemplos de como é que isso decorre. Agora, é preciso que o Ministério da Administração do Território possa colocar termo a isso, porque também ocorreu durante algum tempo uma situação que era o uso das autoridades tradicionais como ativistas políticos. E aqueles de conveniência eram colocados naqueles postos. Quer dizer, ao invés de ser um soba, era um ativista político. Então, os tempos mudaram. Precisamos partir para, primeiro, um reconhecimento de facto dessas autoridades. E aquilo até que nós sabemos, o Ministério da Administração do Território até dá um subsídio a essas pessoas. Já volto assim, já percebi que tem muitas, mas vamos por partes, Dr. David Mendes. Dr. Laurindo, por que é que o rei Kulachingo, portanto, que se intitula Rei da Baixa de Cassange, que não é reconhecido pelas autoridades tradicionais de Malange, vive em Luanda? Como é que se justifica isso? O normal não seria que um rei de determinada área vivesse dentro desta jurisdição que diz ser rei? Sim, na história das monarquias, o monarca vive com as suas populações, vive com os seus súbditos. Bem, o fato dele viver em Luanda, não sabemos porquê, mas a realidade é esta: ele deve viver com os seus súbditos. Até na peça foi dito algo que é extremamente chamativo, quando se diz ele não tem bairro. Isto é extremamente interessante, porque apesar do poder tradicional, a sucessão do poder tradicional ser feito por linhagem ou por uma sucessão hereditária, em que estão os mais próximos e depois os mais afastados, até nesta lógica de mais afastado, pode ser que ele esteja na linhagem da sucessão. Mas, voltando à questão, quando ele diz ele não tem bairro, isto é fundamental, porque para nós que nascemos em aldeias, enquanto filhos podemos não ser conhecidos, mas basta apontarmos o nome do nosso progenitor ou do nosso avô e todo mundo conhece. É assim que se determina a árvore genealógica nas aldeias. Então, se é dito que ele não tem bairro, é sinal que ele não pode, não quero afirmar, mas pode não ser, na verdade, um monarca que se faz passar. Mas também já foi convidado, Dr. David Mendes, o rei Kulachingo foi convidado pelas autoridades tradicionais de Malange a dirigir-se a Malange, porque as autoridades dizem que existem rituais que podem ser feitos e que, se for verdade, ele vai sobreviver. E se não for efetivamente rei, ele não vai. É exatamente assim que algumas das autoridades se pronunciaram e a nossa equipa de reportagem testemunhou. Não, é assim. Um soba tem que ter poder, um rei tem que ter poderes sobrenaturais. É preciso ter em mente isso. O poder de chamar a chuva, o poder de evitar mortes, o poder de defender espiritualmente a sua população. Por isso é quando diz ele não tem bairro. Nas sociedades, nessas sociedades rurais e periurbanas também, quando nós nos apresentamos, a primeira questão não é se és filho de quem. A questão é de onde vens. Você é da onde? E tu tens de dizer, eu sou do sítio Y. Só depois de identificar a sua origem territorial é que te coloca, és filho de quem? Veja, primeiro tem que identificar o seu território e depois é que identificam o seu progenitor, para ver se você vem mesmo daquela área. O território, o espaço territorial é super importante. Não é em vão, as pessoas quando morrem, mesmo nós vemos aqui nas grandes cidades, os nossos mais velhos dizem, eu quero ser enterrado na minha terra. Porque aqui ele é estranho. Quero ir na sua terra, demonstrar a ligação que ele tem com a terra e por causa dos seus descendentes.
Amanhã, quando se colocar a questão, vai dizer, não, o meu pai, o meu avô foi enterrado aqui. Ou seja, tendo em conta o que está a dizer, Dr. David, faz-nos pensar, Dr. Laurindo, que é necessário que efetivamente quem governa em Malange ponha a mão neste assunto, porque não se pode ter dúvida de quem é efetivamente o rei de determinada região. É importante fazer-se a intervenção necessária para se resolver esta situação. Até porque os intervenientes estão identificados. A minha opinião, nós estamos aqui perante um imbróglio. Pode não ser jurídico, mas um imbróglio psicológico. E as experiências nos dizem, neste tipo de imbróglios, é sempre necessário que sejam os próprios indivíduos, as próprias pessoas que se amarraram neste nó, que o desfaçam. E a peça, pode não ter sido, mas eu vi a peça por completo, diziam que eles têm capacidade de resolver a situação. E a minha opinião é que seria bom que não, nem a nível do direito positivo, que houvesse a intervenção, nem a nível das autoridades do Estado, para se evitar depois acusações de que uns foram indicados, outros estão a representar o poder. Então, seria bom que os próprios intervenientes deste processo e têm capacidade de o fazer, que pudessem resolver esta situação. Só no fim, então, se as questões fossem extremamente negativas, aí talvez ou a nível do direito positivo ou a nível da intervenção do Estado. Bem, vamos continuar dizendo que o Parlamento aprovou esta quinta-feira, na Generalidade, a Lei Orgânica da Organização e Funcionamento do Tribunal Constitucional. O diploma que clarifica o papel do Tribunal Constitucional vai à discussão na especialidade. A proposta de lei orgânica que clarifica o papel do Tribunal Constitucional tem como objetivo principal capacitar este órgão de soberania para os novos desafios da política angolana e melhorar a sua organização e funcionamento, segundo o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. No domínio das competências, por exemplo, também alargou o âmbito de intervenção do Tribunal Constitucional para o processo eleitoral autárquico. Como sabemos, está em preparação e em ritmo bastante acelerado o processo e pacote eleitoral para as autarquias, então este tribunal tem que estar preparado para atender a essa situação. A proposta de lei contempla também os estatutos do Tribunal Constitucional, a par do regime disciplinar dos juízes que o integram. Bem, Dr. David, começo por si, porque é advogado, mas pelo que podemos perceber da peça, este diploma vem organizar o Tribunal, definindo melhor as competências do Tribunal Constitucional. É um diploma ainda muito controverso. Vamos ver o que é que vai sair da especialidade. Quais são as principais controvérsias? Eu acho que não seria muito ético falar de uma norma que está em discussão e que, lamentavelmente ou não, eu vou participar nas discussões. Vou participar nas discussões. Já participou nesta, não é? Então, para mim, a posterior aprovação, estaríamos em melhores condições. Mas enquanto analista, não deputado, enquanto analista, comentarista aqui na TV Zimbo e advogado... Foi-se colocado muitas questões sobre o Tribunal Constitucional. Não é? A questão da forma como os juízes chegam até ele, e eu sempre defendi que o Tribunal Constitucional é um tribunal político, porque a indicação do juiz é uma indicação política e não é uma indicação por mérito. Está a ser debatido isso também, para ver se não se altera essa indicação? A oposição gostaria de alterar isso. Mas existe essa possibilidade? Não há, porque não tem votos suficientes para alterar. O conteúdo dos próprios acórdãos do Tribunal Constitucional, muitos deles são duvidosos do ponto de vista de fundamentação doutrinária. Muitos deles são duvidosos do ponto de vista de fundamentação doutrinária. Outra questão que se levanta na generalidade, que pretende também se rever, é a idade dos juízes, não é? Para o Tribunal Constitucional. Que pretende se rever para aumentar ou para reduzir? Não, quem atinge os 70 anos tem que sair. Tem que ser jubilado, não é? Tem que sair do tribunal. Não pode. Não é um tribunal de carreira, é um tribunal político. E com um limite de 7 anos. Isso queria se dizer, por outras palavras, não é?
ninguém com mais de 63 anos poderia concorrer para cargos no Tribunal Constitucional. Acha isso injusto? Do ponto de vista legal até não tem, constitucional não tem suporte. Não podes prejudicar alguém em função da sua idade. Doutor Laurindo, o que é que pode ser dito? O Parlamento aprovou na generalidade, o diploma vai agora para a discussão nas especialidades. Pelo que ouvimos do doutor David Mendes, dá para perceber que existem muitos assuntos, muitas questões que precisam ser revistas a nível do Tribunal Constitucional. É normal. É normal, sabe, Leda, sempre que uma instituição necessita de conformar os seus modelos de organização, de funcionalidade, estabelecer competências, estabelecer limites, é normal que aprove uma lei orgânica. E o Tribunal Constitucional, pela sua natureza, não só política, mas simbólica, que tem que regular um conjunto de normas, princípios, os constitucionais e os inconstitucionais, defender os princípios fundamentais, os direitos do cidadão, é normal que exista muita controvérsia. É normal que exista muita controvérsia. Mas o mais importante é que esta controvérsia, esta conflitualidade existente entre os parlamentares em função de um olhar sobre o mesmo fenómeno, venha sempre no sentido de encontrar as melhores formas para que se possa trabalhar e organizar o Tribunal Constitucional com o mínimo de constrangimentos. Porque nós vamos entrar, por exemplo, veja o seguinte, nós vamos entrar agora não digo, mas vamos entrar a qualquer momento a nível das autarquias. E é fundamental que o Tribunal Constitucional esteja conformado com estes princípios para que depois se evitem litígios de má interpretação sobre uma determinada figura jurídica. Eu penso que nesta ordem de ideias, o mais importante é que os deputados passem cá para fora uma ideia de unidade e uma ideia de sentido, pode não ser aquela unidade política, mas de sentido de confiança nas pessoas que estão no Tribunal Constitucional. Por exemplo, estas questões de indicação do Presidente, indicação do Vice-Presidente... ou não, Dr. Laurindo? É o que está a acontecer neste momento. Que os juízes são indicados, sim, são indicados. Pode ser que num futuro eles sejam eleitos, mas neste contexto eles são indicados porque em determinados momentos da vida as instituições funcionam em função da melhor forma de organização que se prevê. Será esta efetivamente a melhor forma de organização? Eu não sou jurista, mas acredito que neste momento pode ser a melhor forma. Pode ser. Mas isso pode. Não implica dizer que não haja vozes contrárias em relação a este modelo. Agora é preciso também ver a história do próprio Tribunal Constitucional. Sabe porquê é que não pode ser o melhor modelo? Porque dos juízes todos lá dentro, só um é indicado pela oposição. Só um juiz. Então, num tribunal com 7 juízes ou 9, se a memória não me atraiçoa, indicados pelo Presidente da República, indicados pelo Parlamento em maioria e outros pelo Conselho Superior da Magistratura. Os juízes indicados pelo MPLA, os indicados pelo Presidente da República, já fazem maioria. Mas isso significa o quê, Dr. David Mendes? O olhar para os juízes no Tribunal Constitucional não deveria ser pelo facto da carreira que eles construíram e de que estarão aí para servir o país da melhor forma? Não dá para separar a cor partidária nem no Tribunal Constitucional? É isso que se poderia esperar de um Tribunal Constitucional. Um tribunal neutro. Mas ele é construído na base da vontade política. E um tribunal constituído na base da vontade política, as suas decisões estão de acordo com a vontade política. Qual seria o ideal para si? Pelo mérito. Os juízes no Tribunal Constitucional também
Porque isto é um pouco na lógica dos independentes. Nós também podemos, por exemplo, o Dr. David Mendes durante muito tempo esteve na bancada parlamentar como independente. E eu me questiono, será que politicamente existem pessoas independentes? Existem. Não sei. Existem. Porque a pertença a um partido político não é corporal, é afetiva. É psicológica. Então eu tenho afeto pelo partido que me convidou. Se eu não tiver afeto, eu não entro. Mas não se então subordina. Há sempre uma ligação. Não se subordina, mas há este afeto invisível. Mais uma razão para que um juiz não tenha vínculos políticos com ninguém. Mas o vínculo político, por mais que a gente nega, é afetivo. O mais importante é a sua consciência. Um concurso feito à base do currículo. Bem, precisamos seguir. O governo já gastou 133 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 200 milhões de dólares, em projetos do PIM desde abril do ano passado. Mas dos 1.483 projetos em execução em todo o país, apenas 75 foram concluídos. Os dados saíram da reunião de balanço anual realizada pela Comissão Interministerial para a Implementação do Plano Integrado de Intervenção nos municípios. Dos 200 milhões de dólares até agora gastos para financiar obras do Programa Integrado de Intervenção nos municípios, saúde, educação e estradas é onde mais se aplicou estes recursos. Os projetos que registraram maior nível de execução até o momento são dos setores da saúde, setor da educação e das vias de comunicação. Estes são os três grandes setores que mais têm executado até ao momento. Se nós já usamos cerca de 200 milhões de dólares, quer dizer que nós temos cerca de 1,8 mil milhões de dólares por utilizar. Mas em torno das obras do Programa Integrado de Intervenção nos municípios existem várias discussões, devido a alguns preços que levantam suspeitas da parte da população. O governo apresentou como um dos fatores o custo dos materiais de construção, que é sobretudo encarecido pelas dificuldades de transportação do litoral para o interior. Vou dar um exemplo. Preços avultados na província do Mochico, ou no leste, uma província do leste. O que é que acontece? O custo de construção no Mochico é completamente diferente do custo de construção em Luanda. Então, um equipamento que imaginemos, uma construção que imaginemos em Luanda sejam 50 milhões de kwanzas, não será de todo o mesmo no Mochico. Por quê? O custo de transportação é alto. A extensão territorial da área é muito grande e esses aspectos têm que ser considerados e, em algumas notícias, eles não eram. O Programa Integrado de Intervenção nos Municípios começou a ser implementado em todo o país em abril do ano passado e visa conferir aos municípios infraestruturas para a melhoria da qualidade de vida das suas populações. Olhemos para o PIM, Dr. Laurindo Vieira. Em 10 meses foram gastos 200 milhões, o equivalente a 200 milhões de dólares. Os setores da saúde, educação e as estradas dominam os investimentos. Comecemos por aí. Bem, se nós entrarmos pela finalidade do projeto do PIM, não há aqui discussão que é um projeto viável, mas pelo menos é um projeto muito bem concebido. Agora, a análise que foi feita, eu começaria por me questionar se a Comissão Interministerial que trabalha com o PIN, se ela sentiu-se satisfeita com os resultados que foram apontados. Eu, pelo menos, não me sinto satisfeito. Eu já sei que se refere aos números. São 1.483 projetos aprovados e já com o dinheiro dado e 75 concluídos. Não, alguma coisa está errada. Porque se nós estabelecermos o número de projetos e os concluídos, faltam 1.408 projetos por concluir. Se nós estabelecermos uma relação entre o tempo de implementação do projeto e a execução dos projetos, 9 meses, quer dizer que teremos cerca de mais 1 ano ou 2 anos para que os 1.408 projetos que faltam possam ser concluídos. E nesse aspecto acho que as coisas não me agradam. E depois há outras dimensões. Os projetos integram a saúde, a educação e as estradas. Eu não sei se no relatório depois vêm as outras variáveis, mas pelo menos nos foi dito quantos quilómetros de estradas foram
construídos, não é? Ou que foram retificados, existe o termo técnico apropriado. Requalificados, obrigado. Quantas escolas foram requalificadas ou foram construídas? Quantos postos médicos ou hospitais foram construídos ou foram requalificados? Penso que nesta matéria as coisas não me satisfazem. A comunicação não passou muito bem, não contém. Pode ser que estejam lá, mas não atingiu o objetivo. Doutor David Mendes, vamos começar olhando para os números, efetivamente. Perto de 200 milhões gastos, o número de projetos, mais de 1000, mas até o momento 75 concluídos. Mas quem é capaz de acreditar num projeto com tanto dinheiro que não passa no Parlamento? Esse dinheiro não passa pelo Parlamento, o Parlamento não conhece a existência desse dinheiro. Como é que o Executivo usa e abusa de um dinheiro sem passar pelo Parlamento? Quem é que fiscaliza? Esses dinheiros não fazem parte do Orçamento Geral do Estado. Mas conhece a proveniência do dinheiro. Dizem que vai do Fundo Soberano. Dizem. O Fundo Soberano é dinheiro do Estado, é dinheiro público. Claro. O dinheiro público tem que constar num orçamento para ser fiscalizado. Quem é que fiscaliza a execução desses projetos? Afinal, qual é a função do Parlamento? O PIM pode ser também uma das fontes de enriquecimentos ilícitos. Uma das grandes preocupações, agora que fala sobre isso, prende-se com o facto de uma escola com as mesmas dimensões ter um valor em Luanda e outro no Mochico, por exemplo, ou no Cunene. Mas vimos a representante do Ministério das Finanças dizer que o que se gasta para transportar o material de Luanda para o Cunene ou qualquer uma outra província que esteja mais distante geograficamente do centro, da capital, onde chegam os materiais, acaba por ser outro. Mas há uma situação diferente que não foi, que foi reportada também na nossa peça, que é o facto de o PIM serve para resolver determinadas preocupações apresentadas pela população. Mas alguns governadores, com as alterações que se fez e a técnica das finanças acabou por justificar, acabaram por alterar projetos que já estavam aprovados e financiados, porque disseram que constataram que a anterior gestão não auscultou a população. Isto acaba por ser ainda um problema entre nós. Mais uma razão para justificar a necessidade desses dinheiros e esses projetos passarem pelo Parlamento. E mais, é tão fácil resolver isso. Vamos construir escolas. Qual é a escola modelo? É esta. Quanto custa essa escola modelo em Luanda? Quanto vai custar em Cabinda? Quanto é que vai custar no Mochico? Não é só dizer que vamos construir uma escola modelo, está aí o dinheiro. Não. Há que haver escolas modelos e essas escolas modelos têm um valor aproximado para todas as províncias. Mas quer dizer o quê? Que falta rigor na fiscalização dos projetos apresentados pelos governos provinciais? Porque não há um órgão, um organismo do Estado, e aí entrava o Ministério, acho, das Obras Públicas, para que fizessem os desenhos. Este desenho custa X em Luanda, porque vai saber que tipos de materiais vão ser usados. O mesmo custa Y no Lubito. Por que no Lubito? Porque o Lubito está perto do litoral e consegue mais isso, mais aquilo. Há que haver indicativos. Não pode ser o governador do Mochico diz vou pôr a escola no sítio tal e custa Y. Não pode. Doutor Laurindo, uma vez identificados os problemas, portanto, na execução do PIM, sabemos que isto foi para justificar os primeiros 10 meses, mas é um projeto ou são projetos que vão continuar a ser implementados. Uma vez identificados os problemas, tal como dizia, qual deverá ser a postura para se gerir melhor as verbas disponibilizadas? Bem, não implica dizer que as verbas tivessem sido mal geridas. Não temos dados, sim, não temos dados para dizer que foram mal geridas. Não temos dados sobre isso. Agora, o que é que se deve fazer? Primeiro, é necessário que haja um orçamento, diferenciado, porque a construção civil tem muito disto. Tem muito disto. Há custos numa determinada zona que são diferenciados na outra. E é necessário que haja orçamentos diferenciados para que não tenhamos obras iniciadas e depois não terminadas, em função
destas diferenças. Segundo, também ouvimos que alguns projetos foram ratificados. Foram ratificados inicialmente porque não se auscultou a população. E foi muito bem feito, Porque os projetos não devem ser feitos em gabinetes sem ter em conta a quem se dirige. Então é fundamental que se criem no futuro equipas multidisciplinares, incluindo as próprias populações, os mais esclarecidos dentro da população, para que possam explicar aos projetistas, aos construtores do projeto, que tipo de necessidades é que são viáveis dentro de uma determinada localidade. Porque muitas vezes quem está em Luanda visita um bairro e pensa que eles necessitam de um chafariz, mas na verdade eles não precisam de um chafariz, eles precisam de um posto médico. E às vezes olhamos e pensamos que eles necessitam de um posto médico, mas a verdade é que eles precisam é de uma escola. E às vezes nem da escola, eles é que sabem as realidades das suas necessidades. Então é necessário que se olhe para estas equipas no sentido de ajudarem a implementação dos projetos locais. Dr. Laurindo, já que tem a palavra, o seu minuto nesta revistazinha. O meu minuto é de evocação à memória em função da tragédia que ocorreu do caminhão desgovernado que embateu sobre algumas senhoras e que acabaram por perecer. Este é o primeiro aspecto deste meu minuto. O segundo, chamar a atenção aos operadores destes caminhões. Não basta diariamente acordarem, pedirem a Deus que lhes ajude, que lhes dê boa vida. É necessário que eles também saibam respeitar a vida humana, porque não se deve pedir a Deus aquilo que cada um pode fazer por si só. Então é fundamental que eles aprendam todas as manhãs, e isso também serve para os taxistas, não apenas pedirem fé e boa saúde, mas olharem os meios técnicos que estão ao seu alcance. Dr. David Mendes, o seu minuto nesta revista. O meu minuto vai a um apelo ao Ministério da Cultura e ao Ministério das Finanças. A situação da União dos Escritores Angolanos. Lamentavelmente, eu estive lá ontem para uma atividade e a União dos Escritores não tinha 5.000 kwanzas para pôr energia, porque o sistema de energia da União dos Escritores é pré-pago. A atividade teve que começar tardiamente, porque alguém de boa fé deu os 5.000 kwanzas para ir comprar energia para a União dos Escritores. Não se faz um país sem leitura. Para que haja leitura é preciso quem escreva. E a União dos Escritores Angolanos é o símbolo mais elevado da intelectualidade cultural angolana. E não posso aceitar como cidadão, não posso aceitar como homem de cultura, que uma União dos Escritores Angolanos não tenha 5.000 kwanzas para pôr energia. Isso eu não posso aceitar. Estamos a falar aqui do PIME, que está a gastar milhões aqui, milhões aí, e uns que nem conseguem justificar dinheiros como é que se gastam. E estamos a nos esquecer aquilo que é o centro da intelectualidade, a União dos Escritores Angolanos. Obrigada, senhores, por terem vindo a esta edição da revista Zimbo. Deste modo, concluímos a revista Zimbo de hoje.